Deus é muito bom, o Deus que cura, o Deus que sara. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Semana passada, nós começamos essa jornada porque entramos em 2025, ano de dar frutos. Chegou a hora de dar frutos. Nós falamos sobre a relação videira-ramo. Você é um ramo, Jesus é a videira. Nós falamos sobre o corte e a poda, a diferença entre os dois. O corte é direcionado ao ramo que não dá fruto. A poda é direcionada ao ramo que dá fruto. E a poda vem para dar mais fruto ainda. Parece a mesma coisa, mas não é. Imagina você como um ramo vindo aquela tesoura grande vindo para te cortar. Você vai pensar que é coisa ruim. E às vezes na vida é assim. Tem coisas que acontecem, nós achamos que é corte, mas é poda. É para dar mais fruto ainda. É para alcançarmos níveis maiores de presença daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Enfim, você que não esteve domingo passado, entre no YouTube da igreja e assista a ministração do domingo passado. É fundamental para que você possa estar encaixado, tá bom? Amém? Para que você possa estar edificado por aquela palavra, porque é a base dessa aqui e de tudo mais que a gente vai viver daqui para frente. Nós estamos sendo orientados por Deus a uma vida de dar muito fruto. E é como várias peças dentro de um quebra-cabeça. Então você precisa de cada peça para poder encaixá-las juntamente no lugar certo, na hora certa, e então deslanchar para essa vida. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar ministrando especificamente sobre isso, mas eu tenho a certeza da parte de Deus que Ele está nos direcionando desta forma e nós precisamos trazer essas palavras para as nossas vidas, deixar com que essas palavras realizem a transformação necessária para que em todas as áreas das nossas vidas nós viemos dar fruto. Fruto é resultado, fruto é mover de Deus, fruto é o agir sobrenatural de Deus, que vem após os passos que nós temos que dar. Então falamos sobre essa relação ramo e videira, falamos da relação corte e poda. Nós também falamos que a poda de Deus é um sinal de amor, é um sinal de cuidado. A poda de Deus é um sinal de que Deus está nos capacitando, está nos esterilizando, está eliminando pragas. Quando o lavrador vem para fazer a poda na videira, ele não poda de qualquer forma, tem um jeito específico e vem de forma também para trazer um remédio e fazer com que aquela ferida ela não venha ficar exposta às pragas. Assim acontece na nossa vida também. Quando nós estamos debaixo do agir de Deus, tem algumas coisas que causam dores, mas se nós enxergarmos e discernirmos que é uma poda de Deus e não é um corte, nós podemos receber todo esse agir do lavrador que é Deus e darmos muito fruto. Porém, nós somos ramos que têm poder de escolha. Aquela tesoura que vem, ela pode ser um corte ou pode ser uma poda. Quero escolher que seja poda, para dar muito fruto, amém? Até porque, quando é poda, a gente sente. Porque a poda, ela mexe com a nossa estrutura. De forma diferente, que a gente nunca sentiu antes. Quando é corte, o galho já está seco, a gente tem reações diferentes. Reações que não são de vida espiritual. É. Mas enfim, falamos isso domingo passado. Mas o processo da poda, ele só é completo se acontece uma coisa. E é a partir daí que eu quero então mergulhar com você. Mas vamos ler João capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Tá? É ali quando ele fala no versículo 2 ali, ele limpa, em outras versões é ele poda.
tá? Então, aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda. O lavrador poda. E ele poda para dar mais fruto ainda. E nós somos limpos, podados pela palavra. A palavra, o agir da palavra de Deus, nos leva a dar fruto. Quando a palavra de Deus realiza transformação em nós, automaticamente nós entramos numa jornada de dar frutos. São resultados novos que vêm por conta de um agir de Deus. Versículo 4. Permaneçam em mim. Agora preste atenção nessa palavra permanecer, porque Jesus repete essa palavra do versículo 1 ao 17, ele repete 13 vezes essa palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Essa é a palavra de Jesus, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vou repetir, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui tem um segredo que a gente vai ver algumas semanas para frente. E nós vamos hoje focar no entendimento desse processo. Preste atenção. Quando vem a poda, quem é que lembra aqui da semana passada? Quem estava aqui semana passada, o último culto? Levanta a mão. O que acontece quando há uma poda num ramo que está ligado ali à videira, que tem vida, que tem saúde? O que acontece? O choro da videira, o pinguinho. Tem imagem lá? Se tiver imagem, coloca para mim lá, por favor. Tem lá? Tem? Se tiver, coloca para mim. A imagem do choro da videira. Eu fiz a postagem. Em falar nisso, eu vou aproveitar. Se você não me segue lá no Instagram, no Facebook, vai lá, me segue lá. Como é que o pessoal fala? Curte, compartilha. Eu fiz a postagem no começo da semana e coloquei, eu vi essa imagem. Eu estava ainda meditando sobre o que ministrei no domingo e Deus continuou falando comigo. E aí, então, não tem lá a imagem? Aí eu postei essa imagem e descrevi ali, tá lá no Instagram. E como é importante, né? A seiva, quando a poda, a seiva ela sai porque há saúde. Porque aquele ramo está bem nutrido, está ligado, bem ligado na videira, está absorvendo os nutrientes. Então, essa seiva, ela revela que aquele ramo está saudável. E aí nós vemos aqui que é exatamente o que significa. A poda vai trazer à tona, vai revelar aquilo que tem dentro de você. O momento da poda mostra exatamente o que tem dentro de você. Traz à superfície uma coisa mais linda. Traz à superfície aquilo do qual você está se alimentando. Mostra aquilo que tem dentro de você. Vamos ver isso de uma forma mais prática. Mas a gente precisa ainda encaixar um entendimento. Ok, a poda vem. Se é poda, ela vem para dar fruto. Então nós temos que encarar isso que parece corte como uma ação de cuidado de Deus. Uma ação da direção de Deus. Vai dar um resultado excelente na frente. A poda vai revelar o que tem dentro de nós. Você vai entender isso melhor agora. E mais ainda, a poda aponta para uma nova estação. São detalhes importantes que a gente precisa entender. Mais ainda, a poda é o processo precursor do dar fruto. Antecipa o dar fruto. E o dar fruto, ninguém pode fazer, somente Deus. O dar fruto é algo que acontece como toque de Deus. Ser humano nenhum, ciência nenhuma, consegue fazer algo
dar fruto e gerar vida. Dá para imitar, dá para estimular e potencializar. Agora, fazer da vida só Deus faz. É o agir sobrenatural de Deus. O fruto é resultado de um agir sobrenatural de Deus nas áreas da nossa vida. Então, entendendo isso, nós vamos mergulhando naquilo que Jesus falou. O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos viver para que isso aconteça? Para que seja poda, para que dê fruto, para que abra caminho para esse agir sobrenatural de Deus. Eu acabei de falar antes aqui. Permanecer, diga permanecer. Jesus fala, permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Jesus acabou de nos falar, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, vocês vão dar muito fruto. Jesus acabou de nos falar, a minha palavra precisa permanecer em você. E é exatamente a seiva, essa seiva na hora da poda, o que precisa vir à tona é a palavra, de uma forma prática. Agora a gente sai da teoria e começa a entrar na prática. Entendemos os princípios, entendemos o mecanismo espiritual e também humano. E agora vamos adentrar para entender de uma forma real, palpável, o que é esse permanecer. Permanecer, um dos aspectos do permanecer tem a ver com obedecer. Ele acabou de nos dizer no versículo 3 que nós somos limpos por causa da palavra que tem falado. Então, no momento em que acontece uma situação desconfortável, que é a ação da tesoura, nessa hora nós precisamos agir de acordo com o que a palavra diz de fato, de uma forma real, prática. Permanecer tem a ver com obedecer, é o primeiro passo para os muitos frutos que precisam brotar de nós. Nós estamos meditando hoje sobre os primeiros passos para dar muito fruto. Primeiros passos. E o primeiro é esse, tem a ver com permanecer. Permanecer tem a ver com obedecer. Agora, interessante, fico feliz porque você vê Jesus sendo prolixo de forma intencional, repetindo, permaneça. Já percebeu? Ele vai, daqui a pouco, 2 versículos depois, ele fala a mesma coisa: permaneça em mim, vou permanecer em vocês, permanecer, 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 permanecer. Só que quando vem a poda, a gente fica desconfortável. É assim com todo mundo. Por quê? Porque a poda mexe com a nossa estrutura. A poda mexe com a nossa forma de pensar. A poda vem confrontar o nosso jeito de ser. A poda quer fazer algo novo. A poda traz um senso de perda, porque corta pedaço de nós. Mas ela vai dar muito fruto. Só que o obedecer não está vinculado a um resultado que você espera. Esse é um ponto-chave da obediência. Tem vários pais aqui. Quando o filho vai lá, recebe uma direção, uma ordem, e muitas vezes o filho quer saber por quê. Sim ou não? Você, lembra de você? Mas por quê? Ah, mas não é isso? Aí os pais falam o quê? Hã? Obedece, obedece, só obedece. Não precisa entender. Não é assim? Até porque às vezes você nem quer explicar, nem tem tempo para explicar. Mas você sabe que se o filho obedecer, é o correto a fazer. Aí o filho vai lá e ele pode obedecer com sua voluntariedade, ou pode obedecer meio que, né? Emburrado. Tem uns que são rebeldes e não obedecem. Aí, aí vem o corte. Fala dele. Estamos aqui falando de maturidade espiritual. E a poda, permanecer ligado na videira,
É uma postura de obediência que, na maioria das vezes, não vai nos apontar para um resultado que a gente espera. Quando aponta para o resultado que a gente espera, é mais fácil obedecer. Só que a maturidade espiritual e o dar frutos em níveis sobrenaturais está vinculado a obedecer sem entender. Porque o reino de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. O reino de Deus confronta o reino físico. Os planos de Deus são muito maiores, os caminhos também. Então, na grande parte das vezes, a gente não vai entender. Vai parecer o contrário. O permanecer confronta nossos pensamentos. O que estamos abordando aqui é o entendimento da palavra de uma forma prática, para que possamos sair daqui mais maduros e conscientes de como agir. No mínimo, você que está escutando vai ficar sabendo disso. O que você vai fazer com isso, eu vou orar e vou torcer para que você pegue essa palavra e faça uso dela e passe por transformações. Permaneça no Senhor. Mas saiba o seguinte, o permanecer vai confrontar tudo aquilo que você pensou até agora. Mesmo que tenha andado com Jesus, ou está andando com Jesus muito tempo. O permanecer confronta os teus sentimentos. O permanecer em Deus, na hora da poda, vai mexer com o teu interior. Deus quer mexer propositalmente para te levar a outros níveis de experiências. É dessa forma que nós alcançamos níveis maiores de presença. Permaneçam em mim, Jesus falou. Se vocês permanecerem em mim, presença, diga presença. Presença de Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vocês, o que é isso? É exatamente a seiva. No momento da poda, precisa vir à tona a palavra. Se as suas reações forem de acordo com a palavra, vocês tiverem presença e palavra prática, vão dar muito fruto. Todas as áreas da sua vida. Agora, eu estava meditando sobre isso, e aí me lembrei de Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei. Saul, por pedido do povo, o povo queria um rei, e Deus vai lá e fala para o profeta Samuel escolher Saul. E aí sempre fazemos a comparação de Saul com Davi. E eu preciso explicar aqui porque tem várias pessoas que não têm o conhecimento da história. Mas olha como é que a gente absorve alguns princípios. Davi, por conta do erro de Saul, Davi foi escolhido por Deus ser o novo rei. Davi ainda era jovem, quando o profeta Samuel foi levado por Deus lá para escolher Davi. Davi, ele se torna o maior rei de Israel. Jesus é chamado filho de Davi, por causa da linhagem. Jesus veio da linhagem de Davi. Olha só a importância de Davi. Nós hoje conhecemos a história de Saul por algo negativo que ele fez, que nós vamos ver aqui. Mas Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, chamado assim pelas Escrituras, cometeu pecados horríveis. E Saul desobedeceu a Deus. Se nós formos olhar do ponto de vista humano, parece que Saul fez coisa pouca e Davi fez o horrível. Você seguiria alguém que colocou o marido de uma mulher para morrer, adulterou com aquela mulher, fez essa atrocidade, colocou na linha de frente da guerra, fez toda uma maracutaia para o cara ir na frente da guerra e morrer, e assim aconteceu?
Você ia seguir alguém assim? Esse homem se arrependeu genuinamente. Estava cego naquele momento. O homem segundo o coração de Deus. Davi, para mim, é uma das referências bíblicas para mim. Porque ele tem entendimentos que a maioria não teve e não tem. Mas ele cometeu erros também. Eu amo que a Bíblia mostre os erros dos grandes homens de Deus. Isso nos consola. Olha só o que aconteceu com Saul. Parece que comparando com Davi, parece ser pouca coisa, mas Saul não obedeceu, não permaneceu. Na hora da poda ou do corte, vieram as coisas que estavam no mais fundo do coração, as motivações reais. 1 Samuel, capítulo 15, é 1 Samuel, tá? Às vezes o pessoal fala 1 Samuel, mas é livro, então é primeiro, tá? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu vou ler aqui para você entender, a partir do versículo 17. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Foi a ordem de Deus para Saul. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo? Quer dizer, eles venceram aquele povo amalequita e pegaram lá os tesouros, as coisas preciosas, os despojos. Se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele achava que estava certo. Todo mundo que está errado acha que está certo. Eu trouxe Agag, o rei de Ameleque, o rei daquele povo, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. O Senhor, o seu Deus, não o Senhor nosso Deus, já estava desviado, nem percebeu. Não era o Senhor nosso Deus, é o Senhor seu Deus. Pequenos detalhes que a gente vai reparando. Porém, Samuel disse, aí vem a voz do profeta: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, que é preciosa. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Olha a comparação. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então, Saul disse a Samuel, acabou de receber o corte: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Aí ele reconheceu. Mas, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Ainda existiam as motivações erradas no fundo do coração de Saul. Parece que, olhando assim pelas palavras, meu, o cara está arrependido, pequei, fiz errado, mas volta comigo. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei de Israel, sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, rasgou a borda. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul diz, vem mais à tona ainda: pequei, mas honra-me agora.
diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Estava mais preocupado com o que os outros iam pensar, estava mais preocupado com a sua reputação, isso é alma. Está mais preocupado consigo mesmo do que em agradar a Deus, do que viver na direção de Deus. Permanecer confronta a nossa estrutura e revela o mais profundo dos nossos corações. É um trabalhar profundo de Deus. O objetivo é que dê fruto. Aí nós vemos alguns outros exemplos, porque existe um padrão na palavra de Deus. Abraão passou pelos mesmos processos, Moisés passou pelos mesmos processos. A poda de Deus nos leva a confrontos no nosso interior, nos leva a situações difíceis que nós muitas vezes queremos nos afastar, até de pessoas, empregos. A poda de Deus mexe com a gente, mas a poda aponta, nos direciona para dar o fruto que permaneça para sempre, que vem dele. E o obedecer, o permanecer, não vai estar vinculado a você entender. O permanecer espiritual é diferente. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para algum lugar que eu vou te levar. Ele sai sem saber para onde vai. Olha só, o povo de Israel está lá no Egito, história que a maioria conhece. Você já parou para perceber que Deus vai lá, fala para Moisés falar com o faraó? Já percebeu esse detalhe? Aí ele endurece o coração de faraó. Deus falou que ia endurecer, ele endureceu o coração de faraó, sim ou não? Aí chega uma hora, vem aquelas pragas, aí o povo sai. Aí Deus vai lá, endurece o coração de faraó e atiça o faraó para vir com o exército para cima do povo de Israel que está saindo do Egito. E está lá, na beira da praia, com um mar na sua frente, vindo o exército. Não sei se você já alguma vez já parou para perceber que parece que Deus colocou o povo de Israel numa enrascada. Parece uma antítese. Poxa, fala para eu sair para me libertar e me coloca num pepino desse? Vou morrer. Eles começaram a reclamar. Eu vou morrer. É que agora. Aí Moisés falou: ó, senhor, como é que faz agora? Vai, filho, vai lá e monta esse cajado aí, rapaz. Aí liberta o povo. O povo entra na rota da direção da terra prometida, atravessa o mar, experimenta milagre, experimenta maná, experimenta o agir sobrenatural de Deus. Mas o povo que no meio do caminho não entende, porque achava que devia ser de outro jeito, pode comer, a gente comia melhor lá no Egito. Tinha coisa mais gostosa, estamos comendo esse maná aí, essa codornize aí, essa coisa estranha, que a gente nunca viu na vida. O não entender levou o povo a não permanecer confiando. Aqueles que creram chegaram. A gente lembra de Josué e Caleb. Os outros 10 espias não falaram mentiras, falaram verdades. O povo é forte, a cidade é fortificada, não dá para a gente entrar e vencer. Só que eles estavam olhando com o olhar humano. Josué e Caleb olharam com o olhar espiritual, permanecendo no Senhor. O Senhor nos deu a promessa. E nós vamos entrar, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Enquanto os 10 falavam: não, nós somos como gafanhotos perante esse povo lá. Não, nós vamos passar a régua, nós vamos vencer, porque o Senhor Deus é conosco. 40 anos passam, só sobraram Josué e Caleb. Caleb com 82 anos, não lembro agora exatamente. Estava lá, forte como há 40 anos atrás.
Me dá Efraim que eu vou derrubar. Tem gigante na terra? Vou derrubar. 80, 82 anos. E foi, e derrubou. E conquistou Efraim. Esses permaneceram e entraram na promessa, na terra da promessa, e os outros não, morreram tudo no deserto. Pessoas preciosas que não permaneceram. Algumas pessoas tentam forçar o brotar do fruto, outras pessoas atrasam, fogem do chamado, da promessa, dos dons, não suportam o processo da poda, não discernem o fator tempo, são tomados pelos sentimentos. Vou trazer agora um outro nível de obediência para você agora, preste atenção. Está lá em Juízes 20, eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Das tribos de Israel, isso falou muito ao meu coração. Eu pergunto para você, Deus falar para você, vai nessa direção aqui, aceita aquela proposta de emprego. E aí você vai lá, aceita e parece que está dando tudo errado. Assim aconteceu, das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim, alguns homens da tribo de Benjamim fizeram lá cometeram um crime, estupraram uma mulher, cortaram ela toda em pedaços. As outras tribos de Israel foram contra a tribo de Benjamim e falaram, entrega esses homens aí porque eles pecaram diante de Deus. Aí a tribo falou, não vamos entregar. É mais ou menos assim a história. Aí Israel, então as outras tribos, vão, se reúnem como um só homem e oram ao Senhor. Vamos contra Benjamim? Aí você vê lá, capítulo 20 de Juízes, Deus fala para ele, vão, fala para eles, vão contra Benjamim. Sabe o que aconteceu quando o povo de Israel, as outras tribos de Israel foram de contra a tribo de Benjamim? Tiveram uma derrota acachapante. 18 mil homens morreram. Homens de guerra morreram naquela primeira batalha. Deus não falou por aí? Aí eles voltam numa derrota humilhante e falam, Senhor, é para nós irmos contra Benjamim novamente? Vão. Foram eles novamente. Tomaram outro sacode. 22 mil homens. Soma 40 mil homens. As tribos de Israel perderam naquela batalha. Ué, Deus falou, vai e acontece isso tudo? Eles voltam e falam, agora, Senhor, é para nós irmos novamente contra a tribo de Benjamim? Vão, que agora eu coloco Benjamim nas suas mãos. Eles vão, e Deus vai dar uma outra estratégia, e eles vencem a tribo de Benjamim. Exterminam a tribo de Benjamim. Isso me levou a um entendimento do seguinte, imagina, agora, se coloque no lugar da tribo de Israel. Você pediu uma direção de Deus, e a coisa não aconteceu do jeito que você estava achando. Da forma que você esperava. Vieram dores, homens morreram, mulheres choraram, crianças perderam seus pais, homens de guerra, ferrenhos, habilidosos morreram naquela batalha, naquelas duas batalhas. E eu fico pensando, como é que essas tribos, esses homens chegaram para Deus novamente, e aí, nós vamos de novo? Eu creio que a grande maioria de nós iria recuar, iria achar, poxa, não foi Deus que falou comigo. E entrar na dúvida. Porque não é possível Deus falar para eu ir contra a guerra, ali contra Benjamim na guerra e tomar esse sacode, sofrer, sentir dor, perder, ser humilhado. Nós perdemos 18 mil homens. E depois de novo mais 22 mil. Mas a obediência deles levou à vitória. O processo da poda, o caminho do permanecer, não está vinculado a nós entendermos o que Deus está fazendo. Por isso que eu falei antes com relação à cura, que o testemunho que foi dado, nós temos que continuar crendo e continuar orando, ainda que as coisas não aconteçam da forma como a gente espera. Porque Deus tem os seus processos, Deus tem os seus tempos, seus modos, e cabe a nós pedir sabedoria para compreender o tempo e o modo.
A obediência a Deus não está vinculada à nossa forma de pensar e de agir. Deus não vai fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, no tempo que a gente espera, e nem aquilo que nós queremos. Mas Deus vai direcionar o fruto real, o melhor que Ele tem para nós. Eu quero ainda dizer que o que Ele tem para nós é muito melhor do que a gente espera. Quando nós vemos o fruto e o resultado, nós constatamos que é muito melhor aquilo que Deus trouxe do que aquilo que nós podíamos pensar ou imaginar. O manifestar, o agir sobrenatural de Deus que vem como resultado de quem permanece no processo da poda é maravilhoso demais, e por isso que nós nos alegramos e honramos a Ele e louvamos por seus grandes feitos. Para isso é preciso permanecer, crer e confiar até o final, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós viemos passar por algumas dores, mesmo que nós viemos passar por prejuízos, desconfortos, incomodação, mas na confiança de que Deus está conosco. E se nós estamos ligados à videira, nós temos a certeza que isso vai dar muito fruto, ainda que tudo pareça o contrário. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim, essa é uma das passagens que eu amo e que normalmente, em tempos de guerra, eu declaro essa passagem. No momento da poda, da guerra, eu libero essa seiva. E isso fortalece. Romanos 5, 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Quem aqui ama a tribulação, diga eu. Não mente. Esse é o nível que nós devemos chegar. Porque instintivamente a tribulação nós não queremos, isso é biológico. Mas quanto mais nós estamos ligados na videira, mais de Deus, mais permanecemos em Deus e na sua palavra, nós sabemos, temos a certeza de que se vier alguma coisa que possa parecer tribulação, que mexe com a nossa estrutura, que traz alguma dor, nós sabemos que Deus é conosco, estamos com Ele, e que isso logo ali na frente vai dar fruto. Nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos, porque permanecemos nele, sabemos em quem estamos ligados. E sabe o que vai dar? Qualquer tipo de coisa que possa parecer uma tesoura de corte ou poda, vai dar isso aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. A gente vê com os olhos da fé o fruto que está logo ali na frente. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que nós nos gloriamos nas tribulações se a tribulação naturalmente é complicada? Porque nós antevemos o resultado. Diga assim, em nome de Jesus, vou permanecer em Jesus, na sua palavra e na unção do Espírito Santo, vou caminhar antevendo os resultados. Repita assim, esperança, experiência, fortalecimento. Amém? Nós caminhamos por essa fé, essa certeza. Mas você precisa estar permanecendo no Senhor e na sua palavra para que isso venha acontecer. Porque tem cortes que a gente passa na vida que somos nós mesmos que causamos, por não estarmos permanecendo na videira, por não estarmos obedecendo. Por não obedecermos a palavra, por não obedecermos a palavra que Deus traz através da palavra profética, da profecia, as nossas reações vão determinar o fruto. As nossas reações vão revelar o quanto que há de Deus dentro de você. As tuas reações vão revelar, no momento da poda, aquilo que está dentro de você. No momento em que você se depara com um problema físico, você vê uma necessidade de transformação na sua vida, de libertação,
O que sai de você? Sai declaração profética? Ou é outra coisa que sai? Que seiva que sai? No momento dos problemas, das tribulações, saem reclamações, murmurações, dúvidas, ou vem palavra? Liberação de palavra! Crer na palavra! Agir de acordo com a palavra. No momento em que você é ferido por alguém, é decepcionado, é machucado, você é ofendido, você vai se permitir entrar no direito de se sentir ofendido ou você vai perdoar, dar perda do direito de se sentir ofendido? O que vai brotar de você? Qual vai ser o resultado desse teste, desse momento? Hoje, você está de bem com todo mundo ou tem alguém que se aparecesse do teu lado, você... eu perdoo, mas quero ficar longe. No momento da dificuldade, você se permite esfriar? Tem pessoas que se perdem na caminhada, não permanecem. Se permitem esfriar. O que acontece é que a gente sempre bota a culpa em alguém. É a tendência, tá lá. Aconteceu em Gênesis 3, quando o pecado entrou, Adão fala, foi a mulher que você me deu. A mulher fala, não, foi a serpente que me enganou. É sempre a culpa dos outros. Síndrome do Éden. Sempre as pessoas vão ter argumento para botar a culpa nos outros. Mas a questão é a seguinte, não tem nada, gente, não tem nada nesse mundo, para quem anda ligado à videira, eu vejo que os cristãos, eles dão muito valor pro diabo. Meu Deus, o diabo é sujo. O diabo nada, rapaz. Se nós estamos em Cristo, o diabo já perdeu faz tempo, ele sabe, já está derrotado. Então, ele só alimenta a nossa carne. Esse é o trajeto, é o que ele faz desde o começo. Vem cá, Eva, vem cá. Olha aqui, ó. Agradável aos olhos, ao paladar, para dar conhecimento. Estou falando em Libras. É Libras versão, nova versão atualizada. Como é que é? Eu não sei o que ela está falando, mas é isso aí. Alguém sabe. Nós perdemos é para nós mesmos. Se nós aprendermos a nos vencer mediante a palavra, não tem influência externa que possa impedir os frutos de virem. Então nós temos que nos concentrar em permanecer, em obedecer ao Senhor. No momento em que as situações acontecem no dia a dia. Isso é sair seiva ou não. No momento em que o pecado vem, qual vai ser a nossa escolha? Vamos ceder? Vamos nos fazer igual o Saul? Afinal de, poxa, mas o povo... Aí eu tive que, né? Basicamente eu fui obrigado. Obrigado nada. Motivações erradas do coração. Ama mais a pessoa do que a Deus. Ama mais a sua cobiça, o seu desejo do que a Deus. Essa é que é a realidade. Quer dar fruto? Decida permanecer, obedecer a palavra. No momento que é confrontado, no momento em que é corrigido, no momento em que é podado. A tua postura de resistência, de obstinação como Saul, é uma postura de oposição e corta o processo ou é uma postura de humildade e coração ensinável? Vai mexer com a tua estrutura. Porque Deus está te lapidando, está te podando para você dar fruto, para poder ter um coração como o dele. Senhor, se for possível, não passe
Se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Humanamente eu não estou a fim de passar pela cruz, não, mas a tua vontade é melhor. E eu escolho ela. Primeiro passo é permanecer através da obediência ao Senhor e sua palavra. E o segundo, que para mim é o segredo da libertação. Você quer caminhar na sua vida sempre fortalecido e o diabo não conseguir chegar perto de você? Sim ou não? Pega Tiago 4, então. Ali está o segredo para proteção e libertação. Tiago 4, versículo 6 em diante, diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Diga assim: resistir a Deus. É isso? Ah, tá. Vai resistir a quem? Ah, tá. A Deus você vai fazer o quê? Hã? Se submeter, se render. As pegadinhas do pastor, misericórdia. Se submeta a Deus. Se render. Eu não estou entendendo, Senhor. Está doendo, está complicado, mas eu decido fazer a tua vontade. Eu me rendo. Se render em submissão e honra ao que Deus diz e a sua palavra. Resistindo ao teu senso de preservação, resistir àquele teu desejo, às vezes desejos mais escondidos, mas uma hora vem a tesoura do céu para revelar o que vai sair daí de dentro. Se submeter a Deus mesmo que isso confronte a tua percepção dos acontecimentos, aquilo que você acha que é certo ou que não é. Porque a tua justiça não é a justiça de Deus, e às vezes a gente acha que não é justo, mas Deus é sempre justo. Obediência para permanecer e um coração rendido a Deus, entregue completamente. Esses são os primeiros passos para dar muito fruto. Esse é o início do processo. Novas estações começam com esse processo. E que você possa se posicionar com um coração rendido, humilde, porque são esses que Deus procura. Versículo 8: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tem tudo a ver com o que nós cantamos antes e vamos cantar agora. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Meu, a palavra não tá, Senhor, não tá boa, não. Sabe o que é isso? Deus está falando, abre o coração, se rende a Ele. Vai mexer com a tua estrutura, não vai ser bom de início, mas vai dar muito fruto, porque o céu vem para a terra com o padrão do céu, não com o padrão da terra. E Deus quer mostrar a você, Deus quer fazer. E aí, para fechar com chave de ouro, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A palavra está dada. E agora é com você. E eu quero orar com você nessa direção. Primeiros passos para darmos muito fruto, e fruto que permaneça. Vai através de um coração obediente ao Senhor e à sua palavra, um coração que anseia. Ramos que querem estar conectados à videira.
É aí que começa o agir sobrenatural de Deus, que são agora os temas que vêm pela frente nos próximos cultos. Se prepare para o agir sobrenatural de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé, vamos orar.